da SVSA, Mariângela Simão, e do ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. A coletiva, a gente vai fazer brevemente uma apresentação com os dados, com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão. Logo em seguida, o ministro, vamos abrir uma fala para o ministro e para os demais representantes da mesa, e depois a gente abre para os jornalistas. Aí eu peço que vocês levantem a mão, se identifiquem com o nome do veículo e o nome, né, para que façam as perguntas aqui e a gente vai conduzindo. Então, eu passo a palavra para a secretária Mariângela Simão. Então, bom dia. Estão me ouvindo? Eu que estou ficando meio surda, então não escuto melhor. Bom dia a todos e todas. Dizer que é um prazer estar aqui presente, porque nós vamos tratar de um assunto que é um assunto que é prioridade para o governo brasileiro e é prioridade para o governo brasileiro nas diferentes instâncias, né, dos estados, municípios, e porque a dengue está presente. Né? E por quê? Né? Porque se a gente não esmorecer, né, juntos nós podemos reduzir óbitos e podemos reduzir o número de casos. Né? E isso vem direcionando as ações do Ministério da Saúde, vem direcionando as ações dos estados e dos municípios. Então, obrigada, que eu estou olhando ali na frente. Então, primeira, que é uma boa notícia também, mas é uma notícia que a gente tem que olhar com cuidado, né? Porque a gente teve uma redução de 75% dos casos de dengue em 2025, comparando com o mesmo período do ano passado. Né? Ano passado, vocês sabem que a gente teve uma crise enorme com a questão da dengue. E isso é que a gente chama até a Semana Epidemiológica 13, que quer dizer, é o primeiro trimestre. Até o final de março, a redução foi de 2.300.000 casos a menos de dengue. Né? Mas a gente está com... Hoje não, no final de março, nós estávamos com um número de cerca de 850.000 casos de dengue. Né? E o que está chamando a atenção é que 73% dos casos estão concentrados em 3 estados. Né? 73% dos casos estão concentrados em São Paulo, Minas Gerais e o Paraná. E o que vocês veem do lado direito, que é a incidência, quer dizer, é só esses estados que têm que se preocupar? Não, porque a gente está observando incidência de dengue em outros estados também. Mas esses 3 estados, hoje, eles congregam 73% dos casos. Né? A semana 14 ela está sendo finalizada, deve estar entrando logo no site, mas isso aqui fechou o primeiro trimestre. Né? Aí, deixa eu andar aqui. O que tem nos preocupado? Né? Os óbitos. Né? Em princípio, eu falo como médica, né? Eu fui pediatra, mas eu brinco que hoje eu sou um perigo para as crianças se eu começar a receitar. Mas todo óbito por dengue, em princípio, é uma morte evitada. Né? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Né? Então, apesar da gente ter tido uma redução, de novo, comparando o mesmo período até a semana 13 do ano passado, semana 13 desse ano, primeiro trimestre, a gente teve 2.500 óbitos a menos por dengue. Mas, ainda assim, nós estamos com 430 óbitos confirmados. Nós estamos falando de óbitos confirmados, tem outro tanto em investigação. Né? E, de novo, né, o que está... Tem uma concentração desses óbitos. Né? 305 óbitos desses confirmados foram no estado de São Paulo, 34 no Paraná e 32 em Minas Gerais. Aí tem questões que vão ter que ser levantadas, e que, por exemplo, mas o estado de São Paulo, porque isso é número absoluto. Né? Nós estamos trabalhando com número absoluto. E o estado de São Paulo tem mais gente. Mas, ainda assim, quando a gente olha a letalidade no estado de São Paulo, ela está maior que a média nacional. Né? Então, tem coisas que preocupam, porque, em princípio, se a gente se organizar direito, a gente pode evitar que, neste ano, morram menos pessoas do que morreram de dengue no ano passado. Né? Tem um fato novo que cabe mencionar aqui, que a gente está observando uma maior circulação do sorotipo 3. Né? Fazia 15 anos que a gente não tinha sorotipo 3 no Brasil. Né? E agora a gente está observando a entrada do sorotipo 3. Por que isso é importante? Né? Porque isso também direciona as ações que a gente está fazendo agora, porque a população, com tanto tempo desde que circulou pela última vez o sorotipo 3 no Brasil, a população não está imune a esse tipo.
sorotipo, né? Então, o que pode causar maiores complicações, você tem mais gente que está suscetível a ele, né? Agora, ele está sendo observado também, 73% do total dos casos de sorotipo 3 estão sendo observados no estado de São Paulo, né? Isso quer dizer que todo o Brasil tem risco de sorotipo 3? Provavelmente, mas o que está circulando agora é sorotipo 2, tá certo? Mais do que 70% dos casos hoje no Brasil são sorotipo 2. Então, vamos botar isso em perspectiva, né? Também, hoje saiu uma notícia, a gente teve a confirmação, na verdade, de que São Paulo identificou a circulação do sorotipo 4. Tá? Então, nós agora vamos investigar para ver o que isso significa e qual que é a magnitude disso. Mas tem 4 casos, sendo 3 confirmados de sorotipo 4 circulando, que foram identificados em São Paulo, 3 deles já com sequenciamento genômico, que quer dizer que é o vírus, né? Bom, nós, evidentemente, que nós estamos trabalhando num cenário muito dinâmico, né? Porque tem entrada... Dengue é uma doença complexa e que tem 4 sorotipos, tem uma entrada circulando agora mais o sorotipo 3, o 2 está por aí ainda, né? E a gente está falando num cenário muito dinâmico, porque mudanças climáticas, tem várias coisas que estão acontecendo que estão ocasionando surtos de dengue. Ano passado, por exemplo, ele foi mais precoce do que a gente esperava na série histórica, né? Então, por isso que a gente está trabalhando agora, porque nós vamos apoiar, o Ministério da Saúde vai apoiar estados e municípios mais críticos diretamente com ações que a gente vai descrever agora. Primeiro, eu queria ressaltar que tem tanto insumos para diagnóstico, o Ministério fornece insumos para diagnóstico, como fornece insumos para controle do vetor, né? E que em 2025 a gente conseguiu atender 100% do que veio de demanda dos estados e, consequentemente, dos municípios, né? Então, por exemplo, teste rápido. Foram distribuídos 6 milhões de testes rápidos. Cabe aos estados agora discutirem como é que vão fazer a implantação de acordo com critérios que têm que ser feitos, né? Porque teste rápido é uma tecnologia boa e para determinadas circunstâncias, né? A gente já teve 650 mil exames laboratoriais realizados nos LACEN, que são estruturas estaduais e que o Ministério da Saúde fornece insumos, né? E tem todas O diagnóstico, na verdade, ele serve para 2 coisas, né? Para orientar a assistência e serve para a vigilância, né? A gente está falando muito hoje aqui de vigilância, mas vamos falar bastante de assistência, né? E tem insumos distribuídos para auxiliar no controle do vetor, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Força Nacional do SUS, que acho que vocês todos conhecem, né? Que tem missões para preparar a rede de saúde e apoiar os municípios na rede de saúde e reforçar a assistência, mas não apenas, né? Não é só também ajudar a responder, né? Quando você tem algum problema mais grave, você pode contar com a Força Nacional de Saúde, né? E aqui nós temos 2 exemplos, né? Por exemplo, o exemplo de São José do Rio Preto, que é uma cidade de porte razoável no estado de São Paulo e que em março, a Força Nacional de Saúde trabalhou com o município de São Paulo, de São José do Rio Preto, com a instalação de um centro de hidratação, com mobilização de 156 profissionais, com 3.600 atendimentos realizados. Outras missões da Força Nacional, durante todos esses municípios que estão aí, são missões da Força Nacional em 2025. Então, tem essa capacidade, né, para apoiar os municípios e estados na preparação da rede assistencial e para ajudar com resposta diretamente, com mobilização de profissionais de saúde para atender a necessidade específica de cada município, né? Bom, o que a gente está conversando hoje, porque se pode ser dengue, pode ser grave, né? Nós estamos falando num foco inicial de 80 cidades prioritárias no Brasil, né? Vocês podem ver pelo mapa que são 7 estados, né? Alguns deles têm maior concentração de cidades, né? São Paulo com 55, Paraná com 14, Bahia com 3, Goiás com 2, o Rio Grande do Norte com 1, o Acre com 2 e o Pará com 3, né? Como é que a gente fez como é que a gente identificou essas cidades prioritárias, né?
a gente trabalhou com os municípios que têm alta transmissão, um número de casos em ascensão, né? E isso a gente considerou, para isso, mais do que 50 casos por 100 mil habitantes, né? Segundo critério, que é uma coisa baseada na literatura, que quando os municípios são maiores de 80 mil habitantes, eles têm mais risco de sobrecarga na assistência, né? Então, as ações estão voltadas para reduzir casos graves e óbitos em 80 cidades prioritárias no Brasil. Depois, essas cidades podem ser distribuídas. E, nesses outros 80 municípios prioritários, a proposta é melhorar a resposta dos serviços e prevenir complicações, né? E aí tem a mobilização da Força Nacional para apoiar a reorganização da rede de assistência, né? Nós estamos preparados, o Ministério está preparado para ofertar até 150 centros de hidratação, que podem ter até 100 leitos, né? E por que a hidratação é importante, né? Porque a hidratação é a diferença entre a vida e a morte na dengue, né? Não é porque muitas vezes o paciente chega no serviço de saúde ou tardiamente, ou ele chega em tempo, mas o serviço de hidratação não é ofertado. Muitas vezes a gente tem observado em cidades que tiveram maior problema no ano passado de sobrecarga do sistema de saúde, inclusive com maior número de óbitos, em que, por exemplo, o centro de hidratação funcionava até 6 horas da tarde. A gente está falando num serviço que precisa funcionar 24 horas. Né? Então, eu estava brincando que toda doença, quando a gente fica doente, o médico sempre diz assim, tome bastante líquido. Mas, na verdade, no caso da dengue, é a diferença entre a vida e a morte, né? Então, acho que hidratação é um ponto fundamental, né? Então, a Força Nacional, na verdade, ela tem capacidade de apoiar os municípios, os estados, em diferentes aspectos, né? No apoio à reorganização da gestão dos serviços de saúde, né? Apoio à reorganização das portas de entrada, né? Portas de entrada no sistema onde a pessoa... E pode entrar com profissionais para apoiar na hora do problema, né? E aí tem uma questão que teve na mídia muito ano passado, e é bom a gente ser explícito aqui, né? De novo, né? Os 80 municípios prioritários, tem apenas 16 deles em que não estavam inclusos na estratégia da cobertura vacinal do ano passado. Vocês sabem que a gente tem um problema com a vacina, não é um problema com a vacina. Nós temos um problema global de disponibilidade dessa vacina, né? Que hoje só tem uma vacina no mercado, que é a do Laboratório Takeda, e a produção do Laboratório Takeda é quase que integralmente comprada pelo governo brasileiro, né? O ano que vem nós devemos estar numa situação mais confortável com a entrada da vacina do Butantan, que, além de ser eficaz e segura, ela também é uma dose só. Né? Então, vai facilitar, né? Porque hoje a vacina é de 2 doses. Né? Então, o que a gente está falando? Nós estamos, por um lado, incluindo 16 municípios que não estavam inclusos na estratégia de vacinação com a vacina que está disponível hoje. Nós estamos trabalhando com estados e municípios para fazer busca ativa dos não vacinados, os que não tomaram a segunda dose, com monitoramento dos estoques nos municípios prioritários, inclusive com vistas à otimização das vacinas, né? Porque não é de interesse de nenhum gestor, seja municipal, estadual ou do governo federal, que alguma vacina vença, né? Porque a gente tem, por várias razões, né? Então, esse é um ponto importante e a gente assume o compromisso de garantir o abastecimento dos 80 municípios prioritários com as vacinas que estão existentes hoje. Se pode ser dengue, pode ser grave, vamos lá. Nós estamos lançando 4 normas e diretrizes que são voltadas para garantir assistência no menor tempo e evitar agravamentos e óbitos, né? Então, a primeira delas é um guia de enfermagem para arboviroses, né? Por que a gente acha que isso é importante, né? Porque a gente quer agilizar, a gente entende, e acho que isso é a posição também de CONAS e CONASEMS, que entende que precisa agilizar o atendimento e que, muitas vezes, o atendimento fica atrasado porque a pessoa que estaria na frente do atendimento médico ou médica não está presente. Não. Então, o guia da enfermagem ele está fazendo
um protocolo para indicação de exames, medicamentos e hidratação da rede de urgência, como já acontece na atenção básica. Então, isso é extremamente importante. O que a gente quer? Que não haja atraso no atendimento dos pacientes que procuram serviço por conta de uma febre de origem desconhecida, ou numa dengue, ou de uma outra arbovirose. Também estamos, hoje está no site, saiu já todas essas guias que eu estou, esses 4, eles vão estar no site hoje, né? As diretrizes nacionais para prevenção e controle das arboviroses urbanas, né? Isso é extremamente importante porque tem uma coisa interessante aqui, né? Que essas diretrizes elas foram lançadas em 2009, né? E tiveram incrementos nelas, as alterações pequenas e tudo mais. Dessa vez, nós fizemos uma revisão total. O Ministério da Saúde fez uma revisão das diretrizes, né? Inclusive porque a gente tem incorporação de novas tecnologias para a prevenção, para o controle do vetor, né? Então, essas diretrizes são o que há de mais moderno nas evidências, o que está corroborado pela evidência científica que funciona, o que ajuda na prevenção e controle das arboviroses urbanas, né? Também estamos lançando hoje as diretrizes para a organização do componente de assistência à dengue nos planos de contingência de resposta à emergência de saúde pública e um guia para agentes comunitários de saúde, especificando, talvez, na organização para a busca ativa de pessoas com sintomas que não se vacinaram, ou além de outras ações, incluindo nas ações da saúde da família, né? Então, é bastante importante. E, por último, aqui, que não é uma guia, mas é uma ação piloto que o Ministério está fazendo em 10 municípios com sobreposição de arbovirose. Acho que vocês já sabem, né? Tem município que está tendo dengue e está tendo febre amarela, está tendo dengue e oropouche, está tendo dengue, oropouche e chikungunya, né? E, às vezes, na dengue, não é dengue, passou, foi embora. Não tá. Então, há um interesse muito grande em melhorar o manejo clínico e implantar o manejo clínico sindrômico. Então, isso precisa nós estamos fazendo essa ação agora, né, para identificar as doenças já nos primeiros sintomas e avaliar se essa metodologia funciona bem e que ela pode ser replicada com o apoio do CONAS e CONASENS para outros estados e municípios. Bom, tem várias ações, de novo, de reforço do controle do mosquito da dengue para bloqueio de surtos, por exemplo. Vamos lá. Nós fizemos a distribuição de 1.260 equipamentos de baixo volume, né, unidades de baixo volume. Na verdade, não fizemos ainda, até o final de abril. Fizemos a compra já está finalizada. E esse tipo de equipamento, que é esse que vocês estão vendo na foto, ele serve para bloqueio de surtos, né? Porque ele é melhor, ele é mais ágil, né? Você pode entrar na casa, borrifar dentro dos cômodos, pode entrar nos quintais, né? E borrifar e fazer a dispersão e o controle do vetor. Então, esses equipamentos vão ser distribuídos para todos os estados do Brasil. Esse é o último slide, de novo pensando que se pode ser dengue, pode ser grave, né? Porque acho que esse mote também é extremamente importante para a gente. Se a gente quer evitar que as pessoas morram de dengue, a gente tem que prestar atenção, né? E há talvez uma sensação de complacência com relação à dengue, né? Não, já teve dengue. Não, hoje a gente sabe que se pode ser dengue, pode ser grave, tem gente morrendo de dengue, né? Que não deveria estar morrendo, né? Então, qualificação profissional é extremamente importante, né? Nós temos um projeto para qualificação de 1.000 profissionais nesses 80 municípios até o final de maio. Abrimos 50.000 vagas para um curso autoinstrucional de dengue no UNASUS, né? Os municípios acessam, tem que discutir. Os profissionais de saúde no Brasil inteiro podem acessar. Em 100 dias, uma proposta de enviar mensagens informativas e educativas para os 50.000 agentes comunitários de saúde, profissionais mais médicos e residentes, e também a realização de webinário com lideranças do programa Mais Médico para disseminar as estratégias de combate e prevenção da dengue e também as questões assistenciais e chegar a 20.000 participantes. Esse é o último slide, mas vamos lá. Se pode ser dengue, pode ser grave, estamos atentos.
Obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para os demais representantes da mesa. Vou passar para o secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Jurandir Frutuoso. Bom dia a todos e a todas. Como é a primeira coletiva que eu vou participar, estou participando com a equipe do ministro Padilha, eu queria desejar a ele, a Mariângela e aos demais componentes do Ministério da Saúde muita boa sorte nessa nova quadra da vida de vocês. São 2 profissionais muito experientes, com os quais nós já tivemos o prazer de trabalhar em outros tempos, não é? E digo que para o CONAS e CONASEMES, ministro, a gente está bastante tranquilo, bastante satisfeito, sabendo que os resultados serão muito positivos pela história de cada um e pelo que já se viu no passado à frente do Ministério da Saúde. A Fernanda, presidente do Conselho Nacional de Saúde, pessoa pela qual tenho uma autoestima, a Elisa da OPAS, o Richard do CONASEMES. A gente sabe que está falando do tema bastante importante para o Brasil. E a apresentação dos slides que a Mariângela trouxe, obviamente que eles são problemas que estão aqui desde 1980, mais ou menos. Eu que já sou talvez aqui o mais velho da mesa, eu já até como secretário municipal de saúde, como secretário de Estado da Saúde, essa pauta já me tirou bastante o sono ao longo dos anos, né? E tudo que foi posto aqui, eu queria saudar aqui os técnicos do Ministério da Saúde, aqui da SVS, a pessoa da Lívia Vinhal, que coordena as arboviroses, são temas que a gente já trabalhou no passado. E que as novas oportunidades surgirão, na verdade, com novas tecnologias. Mas isso não elimina a necessidade de utilizarmos os processos que foram utilizados ao longo dos anos. E você tocou, Maria, num tema que, para mim, é muito caro, que é a questão da capacidade da equipe, capacidade técnica. Fazer o diagnóstico em tempo hábil, permitir que esse paciente seja tratado em tempo hábil, de maneira correta, é fundamental, porque você sempre vai ter dengue. Mas o que não pode se admitir é pacientes indo a óbito por falta de ou não diagnóstico ou de manejo de maneira equivocada, né? Então, penso que essa parte eu queria ressaltar. E aí o ministro Padilha, para terminar aqui minha breve fala, nós temos um problema social da maior gravidade. Nós temos migração de população para a área urbana, concentração demográfica em área urbana, portanto, tudo isso complica. Problemas de inadequação das moradias ainda em áreas de poder aquisitivo bastante precário no Brasil, manutenção da baixa taxa de cobertura sanitária, de saneamento básico nessas áreas, e tudo isso são questões que não dependem da saúde, como muitas questões do enfrentamento da dengue não dependem unicamente da saúde, depende de você enfrentar problemas sociais de maior gravidade, e eu acho que isso, dentro do pensamento do presidente Lula, é uma das prioridades que está sendo posta no próprio governo. Então, eu queria terminar dizendo que, pelo CONAS, vocês terão todo o apoio necessário, como a gente sempre teve o cuidado de fazê-lo com o Ministério da Saúde, e especialmente essa nova gestão com a prática, com o costume, com a confiança que a gente tem um no outro, e o carinho que a gente sempre... Vou falar um pouco mais intimamente, né? Apesar de ser corintiano, tudo bem, mas a gente tem o cuidado de trabalhar ao longo dos anos com vocês, e aí a gente sabe que essa equipe toda vai ser dirigida com esse mesmo espírito de solidariedade, de responsabilidade, de competência, para obtermos resultados, evitarmos que aconteça como aconteceu em tempos passados, um pouco de descuido, e que esses óbitos não venham ser depois colocados na conta da saúde por vários motivos que levaram eles a virem a ser registrado no Brasil. Portanto, parabéns pela retomada, parabéns pelo trabalho, e contem sempre com o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, que está sempre solidário às boas causas que esse Brasil precisa enfrentar para dar à população brasileira melhores condições de vida. Muito obrigado pelo espaço. Agora eu passo... Agora eu passo a palavra para o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais CONASEMES, Richard Hamida. Bom dia a todos.
cumprimentar aqui a Elisa, né, representante da OPAS, Fernanda, também do Conselho Nacional, mestre Jurandir, representando o CONAS, e as boas-vindas ao ministro Padilha, né, mais uma vez aqui na primeira coletiva, e Mariângela também, já desejar sucesso, né, muita sabedoria e discernimento nessa condução de um tema, né, aqui hoje falando de dengue, que é um tema desafiador. Eu costumo falar que o Aedes ele evoluiu, né, transmite dengue 4 tipos, Zika, chikungunya, e a gente ainda continuava na mesma forma de manejo. E esse é um desafio. E alguns pontos para ressaltar da importância dessa participação na ponta. Acho que um grande desafio é a integração, atenção básica e vigilância. Sem o fortalecimento dessa integração, e principalmente do agente de combate às endemias com o agente comunitário de saúde, a gente não vai conseguir, né, superar. A questão do manejo clínico, né? Essa formação era de extrema importância. Para além das iniciativas que Mariângela colocou, o CONASEM disponibilizou na sua plataforma também, em parceria com o Ministério, um curso também de manejo clínico. Estamos com quase 60 mil inscritos, né? Então, para fortalecer e qualificar esse manejo clínico lá na ponta. Temos também um curso capacitando os profissionais para ter segurança na utilização da Qdenga, né? Porque é a única vacina registrada e disponível para que eles tenham essa segurança também. E isso é muito importante alertar, né, todo secretário municipal de saúde, se nós temos esses números. É bom a gente sempre observar, tivemos uma redução de 75%, e isso é importante, mas é fruto de todo o trabalho de conscientização que foi feito e num momento delicado que foi de troca de gestão. Tivemos aí em torno de 4 mil novos secretários e secretárias, e a gente vem fazendo esse trabalho desde o final do ano, né, desde a gestão da ministra Nízia, da importância de que essa responsabilidade sanitária da ponta ela seja executada para que a população não pudesse sofrer. Então, hoje a gente já consegue observar esses números, e, para mim, um dos principais é a conscientização da população, porque 80% dos focos, 80, 85, estão nos domicílios, estão nas residências. Então, a importância de tirar os 10 minutos ali por semana para a eliminação desses focos, para que a gente possa superar esse grande desafio. Então, trabalhando em todos esses pilares, da comunicação assertiva, né, alertando essa população, da capacitação e disponibilizando várias ferramentas, como novas tecnologias, a própria vacinação, acho que a gente vai conseguir ter números cada vez mais animadores e que a gente possa vencer esse mal que há muito tempo nos assola. Então, essa união da população, né, dos gestores, gestoras, dos trabalhadores e dessa tripartite para que a gente possa, de fato, enfrentar e colocar, ministro Padilha, né, todos os 5.570 secretários e secretários municipal de saúde para que a gente possa caminhar junto, fortalecendo o nosso sistema único de saúde e superando e garantindo essa qualidade de vida de toda a população e, acima de tudo, salvando vidas. É inadmissível que, em pleno 2025, tenhamos mortes por dengue devido ao equívoco de manejo clínico, né, inadequado. Então, é fortalecendo isso aí e colocar toda a estrutura, todos os municípios à disposição para que a gente possa enfrentar junto. Ouviremos agora as palavras da presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernanda Magano. Olá, bom dia a todos, todas e todes. Agradecer ao Ministério da Saúde, na figura da ministra Padilha, de Mariângela Simão, a oportunidade do controle social estar aqui, mas também a Elisa, da OPAS, Richan Conazense e Jurandir, aí, do CONAS. Dizer que é fundamental que a presença do controle social faça parte desse movimento Brasil contra a dengue, porque a nossa ramificação dos conselhos estaduais, conselhos municipais e o trabalho que temos feito para ampliar os conselhos locais de saúde vai fazendo uma movimentação no sentido de orientar a população, inclusive na abertura de suas casas para os agentes comunitários de saúde, para todo o trabalho de combate, a conscientização para e passo aí nas casas, para que aqueles pequenos movimentos necessários, né, tão ditos, né, de não deixar água parada, de areia nos vasinhos, possa ser um cotidiano de fato alcançado, né? Porque esse movimento da prevenção vai
caminhando junto, então, com as ações mais efetivas. Agora, os avanços da vacina, a construção da condição de IFAS para aí o laboratório do Butantan, para que a gente tenha aí a ampliação desse acesso das vacinas, mas também todo o reconhecimento aos trabalhadores e trabalhadoras da ponta. Então, destacar agentes comunitários, agentes de combate à endemia, a Força Nacional do SUS e esse movimento tão importante feito pela SVSA, de mapear a realidade, de pensar os principais pontos críticos e atuar nesses pontos, né? Porque esse lema, ele, inclusive, tem fácil acesso à população. Se pode ser dengue, pode ser grave, no sentido de não banalizar a questão dos sintomas, não banalizar aí que esses sintomas se confundem com outros quadros clínicos, mas prontamente, manifestação de sintomas, aí o reconhecimento dos mosquitos na região, fazer a ação de buscar a unidade de saúde para que, então, possa ter esse acesso do cuidado no nosso Sistema Único de Saúde, que é tão prioritário para o andamento do Brasil, para a garantia da vida e da democracia. Então, louvar essa iniciativa, agradecer a oportunidade de estar nessa coletiva de imprensa novamente e vamos seguir aí. Imediatamente aí no segundo pleno, onde eu havia assumido a gestão, fizemos inclusive uma mesa de debate sobre a dengue, estamos compondo o COI com o nosso secretário executivo, na nossa relação aí de amplamente trazer esse debate à pauta e fazer os movimentos necessários para essa união de forças no cuidado da população brasileira. Então, sigamos aí nessa luta, estamos à disposição para esse diálogo e a participação social, todo esse movimento é fundamental para esse combate e para as ações ganharem a visibilidade necessária e combatendo aí todas as fake news. Obrigada. Gostaria de passar a palavra para a representante adjunta da OPAS-OMS, Elisa Prieto. Muito obrigada, muito bom dia, Jacassi, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar o ministro, a secretária, muito obrigada por contar com a OPAS, muito sucesso nessa gestão. Queria cumprimentar também ao Hisham, Jurandir, Fernanda. Eu acho que a presença da participação social, estados, municípios, ministério, é justamente esse movimento que a gente está discutindo aqui. Para a OPAS, essa temática é também extremamente prioritária. A gente vem trabalhando de forma conjunta, apoiando as ações do Ministério, de Estados, de municípios. Eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui para reforçar duas mensagens-chave que já foram bem colocadas por todos os que falaram antes que eu. Primeiro, a ideia de que isso é justamente um movimento. A gente precisa de toda a sociedade, setor privado, setor público, famílias, pais, cuidadores, todos e todas juntos para fazer a diferença, para realmente colocar essas ações que estão em nossa mão e que podem ser muito importantes para fazer essa diferença, né, que a secretária estava mencionando antes, no combate ao mosquito, para poder diminuir essa transmissão em uma situação de surto. A segunda mensagem-chave que eu queria reforçar aqui é a importância de esse lema, né, que a gente tem aqui. Se pode ser dengue, pode ser grave. É muito importante que todos e todas conheçam os sintomas da dengue e saibam também reconhecer sinais de gravidade e como agir quando tem essas sinais de gravidade. Isso pode, novamente, fazer a diferença. Como a secretária colocou, cada morte é uma morte prevenível, uma morte evitável. E essa comunicação e esse espaço de transmitir a ideia de um movimento, a ideia das informações-chave que todos e todas precisamos ter, é muito importante para fazer a diferença. Eu quero colocar ministro e colegas todos, a OPAS, à disposição, as equipes aqui no Escritório Nacional, no Escritório Regional, para apoiar todos esses esforços que eles estão muito bem alinhados com as recomendações da OPAS, da OMS, com essas linhas estratégicas de nossas estratégias. Contem sempre conosco. Muito obrigada. E agora vamos ouvir o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todas, bom dia a
todas as pessoas aqui, saudar em especial a imprensa que respondeu ao nosso chamado. Quando eu disse que queria fazer a coletiva aqui, estava preocupado se o pessoal ia conseguir chegar e agradecer muito a presença de cada um e cada um de vocês. É muito importante, é a forma como a gente tem para que a mensagem chegue à população, aos milhões de brasileiros, que essa mensagem chegue aos gestores municipais, aos profissionais de saúde de todo o nosso país. Saudar todos os colegas de mesa aqui, Jurandir, Fernanda, nossa presidenta, o Richando Conazemes, Elisa, que representa a OPAS. Fazer uma saudação especial à Mariângela. Agradecer mais uma vez, viu, querida, de ter aceito o convite de estar junto conosco. Você falou que não é pediatra. Você falou que não era mais pediatra, que não pode receitar, mas você, ao sair do consultório, durante esses anos, salvou muitas crianças no seu trabalho, primeiro aqui no Ministério da Saúde, na época do programa de HIV/AIDS, né? Depois como diretora adjunta da Organização Mundial de Saúde, e vai salvar mais ainda agora, aceitando voltar aqui para a SVSA. Em nome da Marília, que foi minha residente chefe, viu, Jurandir? A Marília, eu pareço 10 anos mais velho que ela, porque nos anos 90, lá no Departamento de Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, numa época, a Marília vai lembrar disso, que a gente não conseguia entender porque não tinha a Aedes aegypti na cidade de São Paulo. Eu nunca me esqueço, viu? Ali no final dos anos 90, viu, Anistela, Felipe, a gente tinha que fazer um trabalho para tentar identificar e a gente não achava em lugar nenhum na cidade de São Paulo. Eu tive que ir até Carapicuíba, e lá numa região, lá com muitas caixas d'água, numa ação junto com a SUSEM, para a gente identificar. E uma das grandes teses para isso, a principal hipótese, é que como a temperatura na cidade de São Paulo durante a madrugada esfriava muito, isso dificultava a capacidade de replicação. Então, você não conseguia identificar. Só tinha caso importado em São Paulo. Isso no final dos anos 90 até o começo dos anos 2000. O que mostra, né, o quanto que o nosso desafio é cada vez maior em relação não só à dengue, mas às arboviroses, em função disso que o Jurandir Frutuoso falou, do padrão de ocupação territorial, do padrão de ocupação urbano hoje, mas, sobretudo, por conta dos impactos das mudanças climáticas, o aquecimento, né, que não é uma questão que vai impactar as próximas gerações, aquilo que as pessoas imaginavam, que é uma coisa que impactar os nossos filhos, os nossos netos. Não, está impactando a gente hoje, seja com os desastres, seja com as tragédias, ou seja com criar essas condições onde doenças transmitidas por vetores, onde o mundo tropical, por conta da sua temperatura, é um espaço propício também para a sua replicação, aumenta cada vez mais o risco delas, né? Nós estamos fazendo essa coletiva hoje porque nós estamos fazendo o balanço dos 3 primeiros meses. E eu queria, num diálogo com a imprensa, a gente falar da importância da gente estar fazendo hoje o fechamento daquilo que a gente chama da 13ª semana epidemiológica, ali até dia 29 de março, 31. E por que é importante, e eu diria um ato responsável da gente fazer esse balanço nesse momento? Primeiro porque esse período de 2 semanas é exatamente um período muito importante, né? A gente está fazendo aqui quase na metade do mês de abril, para que o trabalho de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, da análise dos casos, de descartar casos suspeitos, descartar óbitos suspeitos, seja feito e realizado. Essa é a melhor tradição do mundo, não é uma coisa que nós estamos inventando agora, né? Quando estava no Ministério da Saúde outra vez, a gente fazia isso. Toda vez que alguém divulgava um dado, ou chegava para divulgar um dado da véspera, de uma semana depois, eu falava, para aí, a gente não pode fazer isso, a gente construiu isso como um padrão, exatamente para que a gente possa dar o melhor dado possível, né, a melhor informação possível, para que a gente possa compreender a tendência e o momento que nós estamos vivendo, né? Por que é importante também fazer esse balanço desses 3 primeiros meses? Porque, tradicionalmente, no Brasil, e eu acredito que isso vai continuar acontecendo, os meses de abril e maio, que começam agora, são os meses de maior número de casos na região sudeste do país. Abril, maio, como a região sudeste é a região mais populosa do país. Então, você fazer um corte da avaliação da tendência até esse momento
e se preparar ainda mais para os meses de abril, maio, junho, o conjunto das ações apresentadas aqui tem esse foco, é exatamente para a gente se preparar para aquele período que tradicionalmente no nosso país, né, o comportamento epidemiológico é exatamente o período onde tem o maior crescimento de casos, né, o maior risco de crescimento de óbitos, e a expansão para outras regiões, no caso do Nordeste brasileiro, mais para o final de maio, junho. Então, é um corte importante e a gente se compromete com vocês de manter isso a partir de agora de algo mensal, né? A gente manter essa informação, atualização com cada um de vocês. Segunda coisa que eu queria dizer, nós, na primeira semana que eu assumi o Ministério, nós chamamos o Comitê Técnico Assessor do Programa de Apoio à Dengue. Aliás, foi a primeira reunião dele, né? Então, quero agradecer muito a reunião que nós fizemos com esse Comitê Técnico Assessor. Estavam presentes não só quadros de todas as secretarias do Ministério, estavam presentes representantes do CONAS e CONASEMS. Quero agradecer muito a qualidade técnica dos representantes do CONASEMS e do CONAS que estavam lá, Jurandir Frutuoso. Estavam representantes de todas as sociedades de medicina e multidisciplinar diretamente relacionadas com o tema. Então, Sociedade Brasileira de Infectologia, Medicina Tropical, conjunto da Sociedade de Imunização, conjunto das sociedades de especialidades médicas e, no caso da Medicina Tropical, Sociedade Multidisciplinar. Estava presente o pessoal da Fiocruz, Instituto Evandro Chagas, representantes de várias instituições de pesquisa. E primeiro nós fizemos isso para dizer que esse governo, como já vinha sendo feito pela ministra Anísia, desde a retomada do governo do presidente Lula, valoriza a ciência para o enfrentamento de qualquer situação de saúde, em especial situações que se configuram como surtos, como epidemias, e mesmo de uma endemia como a dengue, uma endemia já no nosso país. Nós não vamos rasgar a ciência, nós não vamos negar a ciência, não vamos dar nenhum passo sem ouvir os especialistas e a ciência. E valoriza a participação e a cooperação com os estados e municípios, Jurandir e Richan. Você não espere desse governo nenhuma atitude em qualquer território desse país que seja contra a população ou contra um gestor municipal ou estadual por conta da coloração partidária dele, o posicionamento político partidário dele. Fizemos questão de fazer isso e o que nós estamos apresentando hoje dialoga com o que nós ouvimos desses especialistas e dos representantes especializados do CONAS e CONASEMS. O Conselho Nacional de Saúde também participa, entidades sociais também participam, de sugestões que eles fizeram e o que nós estamos fazendo aqui de continuar acelerando em apostar aquilo que já vinha sendo feito, né, já tinha sido apresentado, e outras reorientações para o momento que nós vamos viver agora, abril, maio e junho. Quero dizer que está claro, acho que para todos nós temos uma redução expressiva do número de casos de dengue em 2025 comparado com 2024. Né? Não é pouca coisa reduzir 75% dos casos. Nós temos uma concentração desses casos em um estado. O estado de São Paulo hoje tem quase 70% dos casos de dengue no país, nesse momento, estão concentrados no estado de São Paulo. E, como foi dito aqui, você tem uma concentração no número de óbitos. Quando a gente junta São Paulo, Minas Gerais e Paraná, são estados que fazem divisa entre eles, 82% do número de óbitos. Então, você tem uma redução expressiva do número de casos, 75% de redução, significa 2,3 milhões de casos a menos. Você tem uma redução expressiva do número de óbitos, 2,5 mil óbitos a menos, 82% de redução, e uma concentração nesse momento dos casos de dengue, dos óbitos de dengue, em um estado em particular, quase 70% deles está no estado de São Paulo, e quando a gente soma Minas Gerais e Paraná, que fazem divisa com esse estado, ultrapassa aí 80%, 82% do número de óbitos. Né? Então, essa é a fotografia do momento da situação da dengue no nosso país em 2025. Isso, para nós, exige do Ministério da Saúde, da parceria com o CONAS, CONASEMS, desse verdadeiro movimento Brasil contra a dengue, duas atitudes. A primeira atitude, nesses estados onde tem a concentração do número de casos.
E, tradicionalmente, o mês de abril e o mês de maio são meses de muitos casos nesses estados na região sudeste do país, tradicionalmente, né? Eu fui ministro da Saúde outras vezes, sou infectologista, a gente acompanha isso desde o final dos anos 90, e tive a experiência de ter sido secretário de saúde também nessas regiões, né? Então, nós queremos e vamos reforçar, estamos nos colocando à disposição para apoiar esses estados onde tem uma concentração nesse momento de número de casos, e mapeamos os 80 municípios onde tem concentração maior número de casos, a partir das evidências da literatura que apontam que você tem que trabalhar com os municípios acima de 80 mil habitantes, né, que é onde tem maior risco de, pelo número de casos, você ter uma pressão muito grande sobre os serviços. O Ministério da Saúde está dizendo que está preparado, já vem fazendo isso, né, mas está delimitando esses 80 municípios no sentido de apoiar esses municípios, o apoio à reorganização assistencial, a ter um foco muito claro na redução de casos graves e redução de óbitos. Não à toa a gente está fazendo uma mensagem diferente nesse momento, né, que é: se pode ser dengue, pode ser grave. A nossa Força Nacional do SUS está à disposição para apoiar esses 80 municípios no que for necessário. Se for necessário fazer o que a gente fez em São José do Rio Preto, que foi na prática a gente deslocar a Força Nacional do SUS e reorganizar toda a rede de serviço de uma cidade como São José do Rio Preto, que é uma cidade forte, grande, rica, tem uma das melhores faculdades de medicina, um grande hospital, centros especializados, mais de um curso da área da saúde, e nós tivemos que ir para lá ajudar o município, a ação do Estado. Se for necessário, nós vamos fazer isso, né? Se for necessário a gente fazer o que a gente fez em Cuiabá, onde a gente não teve que mandar toda a Força Nacional do SUS, não tivemos que montar centro de hidratação, não tivemos que montar estrutura, mas tivemos que mandar pessoas para ajudar a reorganizar o serviço e apoiar toda a estrutura, a pedido do governo do Estado, o governo do Estado do Mato Grosso que nos solicitou essa ida, nós faremos isso. Nós estamos preparados para instalar 150 centros de hidratação, que tem 100 leitos cada um deles, tá certo? Se for necessário, nós faremos isso, né? Nesses 80 municípios, nesses estados, onde tem a grande concentração de casos hoje, e o grande esforço nesses estados é orientar a população, qualificar seus profissionais de saúde, organizar o atendimento de uma forma que a gente reduza caso grave e óbito. O outro foco nosso é os demais estados do país, os demais municípios do país, compreenderem que o fato da gente ter reduzido em 75% o número de casos, ter reduzido em 82% o número de óbitos, não é motivo para baixar a guarda em relação à vigilância, às ações de mobilização, a acolher tudo que o Ministério da Saúde já mandou, tudo que os estados e municípios pediram de insumos, exames, 100% da demanda já foi garantida e abastecida pelo Ministério da Saúde, ter seus fluxos organizados, manter a atuação, essa parceria, porque se hoje está concentrado nesses estados, se hoje está mais de 70% num estado do país, mais de 82% dos óbitos em 3 estados do país, essa ação dos demais estados, e o Ministério da Saúde está aqui para apoiar essa ação, que vai impedir que isso possa, nesse período de maio, de junho, né, acometer essas outras regiões e outros estados. Então, a redução expressiva de 75% de casos e 82% de óbitos não é motivo para ninguém baixar a guarda em relação ao enfrentamento da dengue. Nós vamos reduzir o alerta quando passar lá junho, julho, quando passar o período de maior transmissão de casos, aí a gente vai manter um outro alerta, que é se preparar o ano inteiro, né, agosto, setembro, outubro, não esperar quando os casos aparecem, para enfrentar um próximo período de surto, de epidemia, de casos, período endêmico no próximo ano. Então, a gente queria reforçar essa mensagem para esses dois perfis. Tem um estado hoje que concentra 70% dos casos, mais de 70% dos óbitos, que nós estamos aqui preparados para continuar ajudando, apoiando e apoiar ainda mais no que for necessário para reduzir o risco de casos graves e óbitos, apoiar a reorganização da atenção à saúde, qualificar, nós vamos qualificar mais 1.000 profissionais nesses 80 municípios.
a gente fez a partir do que a gente ouviu com os especialistas, né? Com um novo modelo, inclusive, desses cursos. A CEGET já adaptou para você ter modelos, cursos mais rápidos, CEGETs e SAPs, adaptados para casos que aconteceram naqueles estados, naquelas regiões, para trazer a realidade regional cada vez mais próxima desses profissionais de saúde, né? Vamos fazer uma parceria muito forte de mobilização, qualificação desses profissionais, mas vamos continuar atuando e chamando a atenção de todo o país para que a gente não aconteça nos outros estados do Brasil aquilo que está concentrado hoje em um estado e que em 3 estados concentram 82% dos óbitos. Eu queria dizer também da outra coisa muito importante no diálogo com os especialistas, que são essas 4 novas orientações que o Ministério está fazendo, ou seja, o Ministério está atualizando suas diretrizes para esse novo momento. O que foi dito aqui já apresentado. Primeiro, uma diretriz muito firme, que dá segurança para os serviços e para o profissional de enfermagem começar a agir em relação à coleta de exames, né, primeiro diagnóstico, a abordagem sindrômica, iniciar tratamento daquilo que está definido no protocolo, porque isso pode ser decisivo para reduzir o risco do caso grave e reduzir o óbito. Então, isso é uma orientação firme que dá segurança para esses profissionais de enfermagem que estão espalhados em toda a atenção primária em saúde, estão também nos serviços de urgência, estão nos serviços que são montados em situações específicas como centros de hidratação, poderem atuar a partir de um protocolo pré-definido, com evidência científica, seguir essa atitude. Isso pode ter um papel decisivo em relação ao risco de gravidade, de evolução para gravidade, de evolução para óbito. Segundo, como foi dito aqui, uma atualização das ações de controle vetorial. Como foi dito aqui por todos, mudou muito o padrão de urbanização, mudou muito a característica do mosquito, ele se adapta, né? Todo mundo sempre fala que é um mosquito extremamente antropofílico, ele se adapta a mudanças do próprio ser humano, né? É impressionante a capacidade dele de adaptação, mas mudaram muito as nossas tecnologias, a nossa capacidade de agir sobre isso. Então, é uma nova orientação. Se tem algumas coisas que só o Ministério da Saúde pode fazer, é isso. Só o Ministério da Saúde pode aprovar e publicar um manual que dá segurança para o profissional de enfermagem ali começar a ter várias atitudes que podem ser decisivas para salvar vidas. Só o Ministério da Saúde pode publicar, ouvindo os especialistas, ouvindo a ciência, regras da utilização mais adequada de todas as tecnologias, todos os insumos de controle vetorial. Então, tem uma mudança importante, orientativa para os estados, para os municípios, ações de vigilância, a partir do que nós ouvimos de evidências, das melhores evidências. O terceiro, a publicação desse manual de planos de contingência. Isso vem se sistematizando desde quando a gente criou a Força Nacional do SUS, né? Aqui o Rodrigo, que é o coordenador da Força Nacional do SUS, lá no começo de 2011, mas foi muito importante ao longo dessa evolução e uma decisão, foi a decisão feita ainda pela ministra Anísia, de publicar, sistematizar isso numa orientação para os municípios e estados, como preparar um plano de contingência, quais são os passos a serem tomados, o que é necessário em relação a isso. Isso dá mais força do que aquilo que existia no manual de controle da dengue. Então, isso não tinha sido publicado ainda, nós tomamos a decisão de publicá-lo hoje para deixar isso firme para o conjunto dos gestores municipais e estaduais. O quarto, em relação à orientação dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que orienta o tema da importância da busca ativa, do acompanhamento, do trabalho junto à comunidade. Existe uma percepção, o Richan sabe disso, como gestor municipal, como presidente do CONASEMES, que durante a pandemia, por conta de toda a situação da pandemia, muitos trabalhadores que atuam no campo voltaram para dentro das unidades de saúde, ficaram fora do campo. A gente está retomando isso ainda. Isso é decisivo, é muito importante que a gente tenha informação cada mais detalhada da realidade epidemiológica, da situação dos vetores em cada bairro, em cada região. Isso é muito importante para a orientação do controle vetorial. E esse manual reforça muito para os agentes comunitários de saúde o papel que eles têm decisivo na busca ativa, além da orientação da população.
além desses 4 manuais, são novas normas do Ministério da Saúde para um novo momento, inclusive no caso do controle vetorial, se apropriando muito, inclusive, de um trabalho que é feito pela Fundação Oswaldo Cruz, de você construir modelos preditivos do risco de crescimento, de multiplicação dos vetores a partir, inclusive, de avaliações sobre mudanças climáticas, sobre aquecimento. Nós estamos fazendo uma outra iniciativa que, a partir da solicitação também do Comitê de Especialistas, de evidências científicas, nós vamos implementar isso em 10 municípios nesse momento. Não é algo fácil de você fazer no meio da transmissão, no meio do aumento de casos que a gente vive aí até abril, maio, junho, julho. Por isso, foram elencados 10 municípios, de você implementar um novo modelo de vigilância sindrômica, onde permite que você, olhando um caso, a partir dos seus sinais e sintomas, você possa desconfiar e, como disse aqui a Mariângela, poder fechar mais rápido o diagnóstico e possa diferenciar se é dengue, se é chikungunya, se é Europush, está circulando na região, se é febre amarela, né? E que certamente essa experiência, né, esse trabalho nesses 10 municípios vai suscitar, na minha opinião, a partir das evidências que eles vão trazer, uma nova orientação do Ministério da Saúde, um novo modelo a ser apresentado a partir do diálogo com os especialistas para guiar a atuação dos profissionais de saúde em todo o Brasil em relação a isso, né? Então, queria reforçar que tudo que nós estamos falando aqui hoje foi a partir do diálogo com o Comitê Técnico Assessor, com sugestões que foram trazidas, tudo aquilo que já vinha sendo feito pelo Ministério da Saúde em relação às novas tecnologias para controle vetorial. A gente vai estar dando continuidade e buscando acelerar a execução disso. Tudo aquilo que estava sendo planejado pelo Ministério da Saúde, no diálogo com especialistas, de editais de pesquisa, não dá continuidade em relação a isso, para que a gente possa ter cada vez mais capacidade crítica, conhecimento sistematizado, a partir da realidade brasileira, para o enfrentamento dessa epidemia. A Mariângela falou uma coisa muito importante aqui, que tem a ver com a vacina, né? Por isso que é importante a liderança do Brasil, parceria com a OPAS, que tem preocupação do impacto das arboviroses, em especial da febre amarela, na região da América do Sul, porque nós estamos falando de uma doença tropical. E poucos se interessam em produzir vacina, medicamento, tecnologia para doenças tropicais, né? As pessoas às vezes perguntam, como que surgiu tão rápido uma vacina da Covid-19? Foi pelos especialistas, pelos cientistas, mas porque ela começou parando o hemisfério norte do mundo. Paralisou a economia, o hemisfério norte impactou fortemente, então teve uma grande mobilização da onde está a indústria de produção de vacinas, da maior parte da tecnologia, do financiamento disso, para descobrir. Dengue é um problema de doenças de países tropicais como os nossos. Então, por isso a importância do Brasil liderar isso. Por isso que é tão difícil ter uma vacina. E o Brasil comprou, como disse aqui a Mariângela, quase toda a produção mundial dessa vacina, a única vacina que tem disponível hoje, que tem um uso limitado, uma orientação ainda limitada pela Organização Mundial de Saúde. Por isso a importância da iniciativa que o Ministério da Saúde vem fazendo, né, passos cada vez mais concretos, junto com o Instituto Butantan, para que a gente possa desenvolver uma vacina e colocá-la à disposição da população brasileira, como outras iniciativas, né? Os editais de pesquisa que a gente vai soltar têm a ver também com a avaliação clínica de outras vacinas que podem surgir aqui no Brasil para dengue, com outras tecnologias, porque a gente tem um papel muito importante na produção de conhecimento e de tecnologias para enfrentar uma doença tropical como essa. Então, é isso que eu... Quando foi lançado o plano por ações da dengue, já teve ações muito decisivas, inclusive no estado de São Paulo, como eu falei, na cidade de São José do Rio Preto. Teve várias missões já acionadas pela Força Nacional do SUS, e desde agora do começo de abril, a gente já vem trabalhando com esse foco nos 80 municípios. Não só de poder, no diálogo com os 80 municípios, qual que é a necessidade de acionamento, né? Tem 80 municípios, uma parte não vai ter, a Força Nacional do SUS vai ser acionada. Segundo, em relação São Paulo, Minas Gerais. Primeiro, por que não tem municípios de Minas Gerais entre os 80? Porque a literatura indica que o risco maior de um município causar muita pressão
para os serviços de saúde, e esse que é o nosso foco, porque quando você gera muita pressão para o serviço de saúde, aumenta o risco de casos evoluírem para gravidade ou para óbitos, além de pressionar outros problemas de saúde, são municípios de mais de 100 mil habitantes. Então, nós baixamos, inclusive, para municípios de mais de 80 mil habitantes, exatamente pela característica do Brasil. A gente está pegando mais municípios. Os casos que acontecem concentrados em Minas Gerais foram em municípios menores de 80 mil habitantes. Então, o fato de não estar entre os 80 municípios não significa que você não tenha que ter uma atenção não só sobre o resto do Estado, como eu falei também aqui, como algum Estado que não tenha nenhum dos 80 municípios tem que manter a atenção em relação ao risco da introdução. Então, é por conta disso esse critério. Agora, essa avaliação é permanente, ela é móvel. Se você identificar, a partir do mês de abril, um município que ultrapasse 50 casos por 100 mil e que seja maior que 80 mil habitantes, certamente vai ser incluído nesse rol de 80. Então, você vai mantendo essa avaliação de forma permanente a partir dos casos que estão colocados, né? Todo ano, como disse aqui o Richan, pela nossa experiência, todo ano de início de novos governos municipais é um ano que chama muito alerta para todos nós em relação aos casos de dengue, né? A gente sempre tem duas grandes preocupações. O ano da eleição municipal, sobretudo pós a eleição municipal. Então, no caso do Brasil, isso afeta muito, por exemplo, a região norte do país, pós a eleição municipal, afeta regiões como uma parte da região centro-oeste do país, tudo. E o ano da eleição municipal. Como disse aqui o Richan, teve uma grande troca de gestões municipais. Então, é possível que essa troca de gestões municipais possam ter afetado, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, que concentra em mais de 70% dos casos, a organização dos serviços, as ações de vigilância. Estou dizendo que é possível isso. Lógico que você vai conseguir analisar isso melhor ao longo depois das análises que a gente vai fazer, do estudo, depois que passa a epidemia, se consegue comparar outros estados que também teve troca ou não, tudo. Tem uma questão importante em São Paulo, que é a entrada do sorotipo 3. Mais de 70% dos casos de São Paulo são do sorotipo 3. O que alerta para todos nós que isso pode significar um grande número de casos concentrados no estado de São Paulo, nos estados que fazem divisa com São Paulo, Paraná e Minas Gerais, mas que é o papel das outras regiões do país não deixar esse sorotipo chegar. Tá alerta em relação às ações de vigilância, reforçar para as famílias, como disse aqui o secretário municipal, o Richan, mais de 80% dos focos está dentro da casa das pessoas. Então, reforçar para as famílias o cuidado da sua casa, juntar a comunidade, por isso a importância do comitê de mobilização. Então, o fato de ter circulação do sorotipo 3, que há 15 anos não era um sorotipo predominante no nosso país, de grande circulação, então você tem uma faixa muito importante da população imune a esse sorotipo, chama a atenção, não só em número de casos, mas também da gravidade, né? Porque quando você começa a ter mais de um sorotipo circulando, é mais fácil você ter, no mesmo período, no mesmo período epidêmico, você ter a pessoa se infectar por mais de um sorotipo, e a gente sabe que isso, toda vez que você tem uma segunda infecção por sorotipo, ainda mais no período curto, aumenta o risco de você evoluir para um dengue mais grave. Então, não tenho dúvida nenhuma que o sorotipo 3 é um dos fatores importantes que tem que ser apontados e observados, por isso tem que se reforçar as ações nesses estados que tem grande concentração de casos, e outros motivos aí a avaliação vai ser posterior nesse momento. Agora é o momento de agir, né? E a forma como agir para enfrentar isso a gente sabe, né? Tem evidência científica, tem conhecimento científico, tem experiência acumulada, como disse aqui o Jandir Frutuoso, né? Por isso que nós definimos, a partir também do diálogo com os especialistas, focar em 80 municípios, dizer que o Ministério da Saúde está à disposição e preparado para apoiar esses municípios nas ações de organização do serviço para a gente reduzir casos graves e óbitos, né? Vocês viram, dos 80, mais de 50 estão no estado de São Paulo, exatamente um grande esforço de apoio à organização desse serviço. Perfeito. Agora a nossa colega aqui do Globo.
Oi, boa tarde. Alice Cravo, do Jornal o Globo. Eu tinha algumas dúvidas, queria ver se vocês podiam me ajudar. A primeira, os 80 municípios, quando eles vão ser divulgados, quais são esses municípios. Algumas coisas mais práticas. Esse número de 300 milhões que foi anunciado, ele está incluso nesse 1,5 bi que já foi anunciado no começo do ano, ou ele é um valor extra? Essa é uma pergunta. Esses centros de hidratação, a mesma coisa. Também já tinha sido anunciado alguns centros de hidratação no começo do ano. Eu queria também entender se já está dentro desse bolo ou se há um anúncio novo. Sobre o monitoramento de estoque de vacinação, também é uma prática que o Ministério já tem feito. Queria entender o que muda agora. Esses municípios prioritários, eles vão, por exemplo, acabando o estoque, eles, enfim, têm prioridade para receber? Enfim, o que muda do que o Ministério tem feito até agora? E agora eu queria saber também o sorotipo 4, se ele segue a mesma lógica do sorotipo 3, né? Menos pessoas tendo contato com esse vírus, logo potencial de aumentar o caso, e também como vai funcionar essa busca ativa por vacinação nesses municípios. Primeiro, em relação ao sorotipo 4, né? Foi identificado, anunciado hoje, confirmado esses casos. Não tem como você dizer ainda qual que é o comportamento de um ou de outro, né? Não dá para você afirmar, não tem evidências ainda para você dizer que o sorotipo 4 vai ter o mesmo comportamento do sorotipo 3, que está concentrado hoje em São Paulo, que tem uma presença importante no estado de São Paulo, ou que vai ter o mesmo comportamento do sorotipo 2. Né? Você tem que ter mais dados de evolução, já está identificado esse, do comportamento, às vezes, das cepas. E também o mais tradicional, né, é você ter, né, a grande maioria dos casos no Brasil são de sorotipo 2, a entrada do sorotipo 3, o mais tradicional é você não ter um sorotipo que entra já no meio do período epidêmico, ele ter um comportamento dominante. Né? Eu diria, se fosse para apostar hoje, o olhar total sobre o sorotipo 2 e sobre o sorotipo 3, e manter a vigilância sobre o surgimento do sorotipo 4. Tá certo? Então, essa é a primeira informação para definir em relação a vocês. Obviamente que o fato da identificação dele chama a atenção, sobretudo aquilo que eu comentei. Quando você tem mais de um sorotipo circulando ao mesmo tempo, aumenta o risco de um caso grave, porque é mais possível a pessoa ter duas infecções no mesmo período epidêmico e, com isso, o risco maior de caso grave. Né? Então, em relação ao sorotipo 4. Em relação ao centro de hidratação, os recursos já estavam previstos, então não são recursos adicionais, nesse momento não são recursos adicionais àqueles que já haviam sido anunciados, isso, os 300, e que inclusive já estavam na lei orçamentária que foi encaminhada para o Congresso Nacional, tudo. Então não tem. O que tem é uma ação, eu diria, mais ativa do Ministério da Saúde, da própria Força Nacional do SUS, delimitando nesses 80 municípios, de descer a esses 80 municípios, junto com os estados, para planejar a necessidade de utilização ou não deles. Então, tem uma postura mais ativa em relação a isso, exatamente por estarmos entrando no mês de abril e maio e junho, né, que são os meses que tem maior crescimento de casos, sobretudo abril e maio na região sudeste. Então, uma definição, a partir, inclusive, da experiência que nós tivemos em São José. Parte das vacinas que estão abastecidas nos municípios tem um longo prazo aí de validação, não são vacinas que estão para vencer, por exemplo, no mês de abril, no mês de maio. Então, esse monitoramento de estoque para pensar duas coisas. Primeiro, como você garantir estratégias para chegar na segunda dose. Então, por exemplo, eu e o ministro Camilo Santana vamos lançar essa semana, junto com o CONAS, CONASEMES, né, o Brasil inteiro, o SUS, as ações do Saúde na Escola. Uma parte desse público, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, ali é adolescente. Então, como você utilizar a ação do Saúde na Escola para identificar adolescentes que tomaram a primeira dose, que não voltaram para a segunda dose, reforçar essa mobilização em relação a isso. Nessa ida aos municípios, mapear junto com eles quais são, onde que é esse público, em que bairro que está, como que a gente fazer uma ação ativa nesse manual para os agentes comunitários de saúde para buscar que esse público tome a segunda dose. Né? A partir da realidade epidemiológica do município, da situação dos estoques, eventualmente você
poder até ter um planejamento de expansão de faixa etária, né? Então, esse planejamento em cada local vai ser feito pelo Ministério da Saúde junto com os estados e com os municípios. Então, tem uma ação mais ativa desse monitoramento. Eu diria, na medida que a nota técnica foi solta pelo Ministério da Saúde ainda esse ano, não teve, por parte dos municípios, um pleito formal nessa realidade. Embora, onde a gente vá, eu ouço dos secretários, das secretárias, estava outro dia, eu até falei com o pessoal do PNI, eu vi aqui da secretária o desejo de expandir, acho que está para vencer, vamos identificar se está para vencer mesmo, não estava. Então, a gente poder estar mais próximo para poder fazer esse monitoramento, uma ação mais ativa em relação a isso. Não sei se a Maria Ângela quer falar alguma coisa. Eu só queria reforçar a importância de ter 2 doses. Sabe que essa é uma das dificuldades hoje dos municípios fazerem busca ativa da 2ª dose, né? E acho que essa atividade com o Ministério da Educação pode ajudar, né? Porque uma dose só não dá cobertura de proteção, né? Nós precisamos, então, tem vacina suficiente para os municípios na faixa etária completarem 2 doses por pessoa. Temos agora o colega aqui do Valor Econômico. Bom dia, ministro, secretárias, bom dia a todos na mesa. Você não estava aqui quando o Jurandir Frutuoso me criticou por ser corintiano. Ele é corintiano, viu, Jurandir? Lá no Palácio do Planalto, toda vez, mudava o humor dele quando o Corinthians ganhava. Queria saber se essa epidemia afeta muito o elenco do Corinthians. Não, é o seguinte, eu tenho umas perguntas para ajudar a gente a contextualizar um pouco os números que vocês apresentaram aqui. Sobre São Paulo, né, eu queria saber, essa concentração de casos que a gente está vendo em São Paulo, ela foi verificada no ano passado também, quando teve aquela crise? É um fenômeno novo, já vem de algum tempo? Também saber se, em relação ao ano passado, o número absoluto de casos em São Paulo caiu, se ele se manteve, né? Qual que é a situação lá? E, em nível nacional, a 13ª semana, que a gente viu essa redução de mais de 70% dos casos, ela concentra, historicamente, quantos por cento dos casos de dengue ao longo do ano, né? E esse período que o senhor se referiu, ministro, esse período de maio, julho, né, que é o período crítico, historicamente ele concentra quantos por cento dos casos? E se em cima disso tudo dá para fazer uma projeção aí para o ano, né, do que a gente espera em termos de redução, o que é possível, né, o que está vindo por aí? Obrigado. Primeiro, né, você tem eu diria quase uma explosão de aumento do número de casos concentrados em São Paulo em relação ao que São Paulo teve no ano passado. No ano passado nós tivemos uma concentração importante de casos na região centro-oeste, por exemplo. Brasília teve um grande número de casos no ano passado. Então, você tem um grande crescimento expressivo no caso do estado de São Paulo, e hoje concentra o grande número de casos, como foi dito aqui, e quase 70%, mais de 70% do número de casos, mais de 70% do número de óbitos. Então, você tem uma situação específica em São Paulo que, é lógico que você vai ter a melhor compreensão científica sobre o que motiva esse grande número de casos depois que passa a situação epidemiológica, você consegue analisar melhor, mas uma coisa que chama a atenção é o sorotipo dengue 3. Então, você tem um crescimento importante de casos ali no estado de São Paulo. Mais de 70% dos casos em São Paulo são do dengue tipo 3. Então, você tem um crescimento importante em relação a isso ali. Tradicionalmente, não foi exatamente o que aconteceu no ano passado, mas tradicionalmente o grande número de casos de dengue acontece a partir de março, abril, maio, junho. Então, desde lá dos anos 80, a dengue é um tipo de endemia que a gente precisa se preparar para reduzir casos e óbitos no primeiro semestre no nosso país, e no segundo semestre trabalhar muito, não pode parar de trabalhar para fazer o levantamento entomológico, melhorar a informação sobre situação vetorial, organizar os serviços, tudo, durante o segundo semestre inteiro, né, para enfrentar de novo o período
no primeiro semestre. Então, tradicionalmente é isso. Ano passado, por conta desse grande número de casos aqui na região centro-oeste do país, então você teve uma antecipação, já teve, né, situações ali, ano passado já em novembro, dezembro, aí já ano retrasado, né, 2023, janeiro, fevereiro, março, né, que não foi o mesmo comportamento que a gente está vendo agora, tá certo? Não é possível você hoje dizer qual que vai ser o comportamento até junho, julho. Por isso que a gente está trabalhando para que a gente possa manter isso, né? Nosso trabalho aqui, junto com os estados, municípios, do Brasil todo unido, é exatamente para isso, para que a gente possa manter essa redução expressiva de casos e de óbitos. Para isso, como a gente falou aqui, a gente precisa ter uma grande concentração, no caso de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, nesses 80 municípios que pegam 7 estados como um todo, na organização dos serviços, na organização da atenção à saúde, na qualificação dos profissionais, em usar aquilo que o Ministério da Saúde já enviou, do abastecimento para insumos, para exames, né? Se necessário, solicitar a Força Nacional do SUS para reduzir o número de casos graves e de óbitos e fazer com as outras regiões do país continuem trabalhando muito na vigilância, as famílias cuidando das suas casas, a mobilização nas comunidades, o monitoramento permanente para que a situação que acontece hoje em São Paulo não venha a acontecer em outras regiões do país. Então, esse é o foco e a atuação. Eu esqueci de responder para ela, a lista dos municípios a gente vai soltar hoje, tá? Dos 80 municípios nós vamos soltar hoje, como também vamos soltar a lista daqueles que vão receber, são 157 municípios, vão receber as mais de 1.200 máquinas de baixo volume, as UBVs, vão receber já no mês de abril também, tá bom? A gente tem só o nosso último inscrito ali da Folha de São Paulo, e aí a gente vai caminhando para o fim. Oi, tá ligado? Sou Matheus Vargas, da Folha de São Paulo. Eu queria perguntar se já pode se dar algum exemplo, por exemplo, de ação que vai ser feita, especialmente em São Paulo, que eu acho que é onde concentra os maiores casos. Por exemplo, vai ser instalado algum centro de hidratação na cidade de São Paulo, mais de um? Já foi definido isso? Ou vai se abrir agora um chamamento para as cidades se manifestarem interesse, né, em instalar? Então, se puder dar alguns exemplos, talvez, do que vai ser feito, de alguma cidade, talvez que vai receber algo nessa linha. Uma outra dúvida também sobre aquele recurso de 300 milhões. Novamente, é um recurso novo ou é um recurso que já estava previsto para incentivo a emergências em saúde, como se tem quase todo ano, salvo engano? E de que forma que vai ser distribuído esse recurso? Uma dúvida que eu fiquei. Esse recurso vai financiar os 150 centros de hidratação? É uma estimativa de quanto vai custar os 150 se for instalado? Esse recurso vai ser por incentivo financeiro, por repasse, ou vai ser uma compra centralizada do Ministério, não sei, para instalar? E só para finalizar, sobre as vacinas também, até comentaram a do Butantan e a da Takeda. A do Butantan hoje não tem registro ainda, a Anvisa, salvo engano, está em exigência. Tem alguma atualização? Teve alguma reunião com a Anvisa sobre esse tema? Se fala em produzir ano que vem, mas além do registro, tem questões regulatórias de fabricação, etc., que podem empurrar mais para frente, imagino, essa produção. E a da Takeda, tem alguma expectativa de expandir a oferta nos próximos anos? Eu sei que tem uma PDP com a Fiocruz em discussão, mas tem um laboratório também da Fiocruz para ser construído para isso. Então, se tiver alguma atualização. Em relação à vacina, a nossa grande aposta para chegar à população brasileira, e como eu disse, o Brasil precisa liderar isso, porque por ser uma doença tropical, não serão os países do hemisfério norte que vão desenvolver e produzir na quantidade que nós precisamos. Nesse momento, a nossa parceria com o Instituto Butantan, que é uma parceria que vem de bastante tempo. Nós começamos essa parceria para o desenvolvimento da vacina do Butantan quando a gente incorporou a vacina do HPV quando eu era ministro lá, em 2013. Foi um dos motivos da escolha da plataforma da vacina do HPV na parceria com o Butantan e não com a Fiocruz naquele momento, porque a tecnologia que vinha da parceria com o Butantan abria a possibilidade de apoiar o desenvolvimento da vacina da dengue. Então, foi uma decisão estratégica naquele momento.
Esse projeto, infelizmente, ficou parado por um período, o governo federal não se interessou, e foi retomado agora com a ministra Anísia. Foi assinado já essa primeira ação de parceria. Nós estamos em reuniões permanentes com o Instituto Butantan e com a Anvisa, a prioridade absoluta para o Ministério da Saúde e para a Organização Pan-Americana de Saúde o desenvolvimento dessa vacina, conclusão dos seus estudos clínicos, vencer qualquer tipo de obstáculo regulatório é a principal aposta, o que não significa que a gente vai apostar só nela. Então, o Ministério da Saúde continua apoiando tanto a possibilidade de PDPs com a vacina taqueira, o desenvolvimento de vacinas, por exemplo, outras instituições no Brasil, a FMG tem propostas em relação a isso, vamos continuar apoiando esses projetos, tá certo? E acreditamos que o cronograma inicial apresentado pela ministra Anísia é possível de ser cumprido, né? E vamos trabalhar, inclusive, não agora, né? Não vamos apresentar aqui, mas, inclusive, nós vamos ter uma estratégia ao longo de todo o segundo semestre, não só para vencer os obstáculos regulatórios, mas para a preparação do SUS, gestão municipal, estadual, preparação das equipes, para que você possa antecipar essa preparação e não fazê-la quando tiver a vacina disponível, avaliar municípios que você possa fazer avaliações de farmacovigilância pós-estudo dessa vacina. Então, vamos ter todo um trabalho no segundo semestre. Como eu falei, a gente não combate a dengue só agindo no primeiro semestre. A gente combate o ano inteiro, não só nas ações de controle vetorial, monitoramento, análise diagnóstica, né, pensar valores preditivos ao longo de todo o segundo semestre, acelerar o uso de novas tecnologias de controle vetorial, mas também a gente vai ter todo um calendário no segundo semestre, vamos apresentar isso para vocês passado o período de junho e julho, em relação ao desenvolvimento de vacinas também, tá certo? Segundo, como a gente disse, esses recursos de 300 milhões já estavam previstos na proposta, no plano que foi apresentado. Então, está incorporado naquele 1,5 bilhão. Não é um recurso corriqueiro, então é um recurso adicional que já foi planejado lá em novembro, quando foi apresentada essa possibilidade. E por isso, inclusive, a Força Nacional do SUS conseguiu agir já, como a gente contou aqui, algumas experiências, alguns casos. Um exemplo foi São José do Rio Preto, onde foi lá, instalou centro de hidratação, tudo. Então, nós estamos preparados para instalá-los, estamos preparados para responder uma necessidade dos municípios e agora estamos fazendo essa ação, no caso do Estado de São Paulo, com as gestões municipais, com a vigilância estadual, né? A gente já vinha apoiando as ações que já vinham acontecendo no Estado, seja dos insumos, abastecimento que nós fizemos de insumos laboratoriais, testes rápidos, tudo que a gente já tinha apoiado em relação a isso. A própria Força Nacional do SUS esteve presente em alguns dos municípios, São José do Rio Preto é a maior expressão disso, e estamos preparados. A partir desse diagnóstico vai ser feito com cada município. São 55 municípios ali no estado de São Paulo, 80 em todo o Brasil. A partir do diagnóstico, com ação ativa nossa junto a esses municípios, estamos preparados, inclusive, para instalar centros de hidratação, se for necessário. O caso de Cuiabá, que era uma situação extremamente crítica, você tinha uma estrutura de rede lá que foi possível aproveitar a estrutura de rede que estava lá. O caso de Rio Preto foi uma excepcionalidade. Inclusive, quando eu vi a necessidade, eu não estava no Ministério ainda, mas eu vi a necessidade da instalação dessa estrutura na cidade como São José do Rio Preto, que tem um centro médico muito importante, tem estrutura médica, tem unidade de saúde, tem vários cursos da área da saúde, mostrava aquela situação específica na cidade, da necessidade de uma ação do Ministério da Saúde para garantir mais de 3 mil pessoas fossem atendidas e reduzir os casos graves e óbitos, né? Então, isso é partir da necessidade de cada município, estamos em contato com eles, a Força Nacional do SUS, tem alguns que já demandam apoio, então esses que já demandaram apoio, estamos ajudando e apoiando para poder enfrentar a situação específica no estado de São Paulo. Não temos mais perguntas aqui da imprensa, então eu agradeço a presença de todos, os que nos acompanharam online também, e declaro encerrada essa coletiva.